Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui dando início a mais uma live. Tudo bem, Sérgio? Rostagno? Estamos dando início a mais uma live, a última dos desafios profissionais. Vitor Rueder, tudo bem, gente? Garcia Bar, como vocês estão? Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho mais, as pessoas irem chegando. Hoje nossa convidada é uma pessoa incrível, com muita história. Oi, Larissa! Doutora Larissa Pinho, que já foi nossa convidada aqui, contou muitas histórias. Oi, Leonardo, tudo bom? Essa série de lives é uma iniciativa do Departamento de Imprensa da PAMAGES, a Associação Paulista de Magistrados. E a ideia é o quê? Trazermos pessoas aqui para contarem um pouco das suas experiências profissionais, daquelas coisas que a gente só sabe depois, que realmente está ali na profissão, começa a trabalhar, enfim. Aquelas coisas que ninguém conta pra gente antes de estarmos realmente trabalhando. A nossa convidada hoje é uma pessoa que tem bastante experiência, que trabalha como juiz há muito tempo já, e que além de juiz é uma mãe maravilhosa, que tem muitos desafios também nessa área, que vai poder dividir bastante coisa aqui com a gente. Vamos aguardar um pouquinho a chegada dela, para que a gente possa efetivamente dar início à nossa live. A Rogéria, ela é juíza do Acre, e além de juíza do Acre, com muita experiência na área da infância e juventude, ela também hoje é presidente do Fórum Nacional de Juízes Criminais. Enquanto ela não chega, eu vou contar um pouco sobre isso. Os juízes criminais sentiram necessidade de se reunir, nesse fórum nacional. Para quê? Para dividir um pouco das suas experiências, das suas frustrações, contar um pouco, porque embora a lei penal seja uma só para o país inteiro, outro dia até me perguntaram lá na minha página, no Juíza Carolina, se eu achava que nós devíamos ter uma lei estadual penal, se eu achava que os estados deveriam legislar em matéria penal. E eu disse que acho que não, porque seria um pouco complicado, não é? Se cada estado tivesse uma legislação diferente em relação aos crimes, em relação à matéria penal. E é isso que os juízes criminais decidiram se unir para tentar conversar um pouco a respeito. Como é que era a experiência de cada um de nós? Não é mesmo? Como é que trabalhávamos com as nossas realidades, mas tendo que lidar com a mesma lei. Deixa eu só verificar aqui. Já avisar que estou aguardando. E a Rogéria foi uma das pessoas que efetivamente tornou isso possível. E a partir dali, desse embrião, muita coisa foi feita, porque os juízes passaram a conversar sempre, a verificar que alterações legislativas poderiam ser propostas, sempre que vem alguma emenda, alguma ideia de modificação nessa área, isso é muito conversado, isso é muito discutido. Se os juízes são ouvidos, muitas vezes não. Nós gostaríamos de ser mais ouvidos. Por quê, gente? Porque quem trabalha diretamente com a lei, com o processo, somos nós. Os advogados trabalham, mas a visão do advogado é uma, do juiz é outra, e ambos precisam ser ouvidos, assim como o Ministério Público. E os advogados acabam tendo um espaço maior para falar, para contar, para falar das suas questões. Os juízes, infelizmente, ainda não conseguiram esse papel mais protagonista, mais preponderante. Estamos tentando, a PAMAGES, a MB, o FANAJUC,
estão tentando esse papel de protagonista, mas admito que não é tão fácil, né? Estamos trabalhando bastante nisso e muitas questões são discutidas nesses encontros. A audiência de custódia, várias coisas. Ah, minha convidada chegou, vou convidá-la. Mandei um convite aqui para você, Rogéria. Vamos ver se você recebe. Também recebi o seu convite e estou aceitando. Olá! Olá, boa tarde para quem é do Acre, boa noite para quem está no horário de Brasília. Nossa, verdade, nem pensei nisso quando te convidei para essa live esse horário. Que horas são para você aí? 5 horas, Carol, e a gente acabou de terminar a última sessão da primeira turma recursal dos juizados especiais do ano. Então, eu agradeço a Menina. todos pela paciência, porque das audiências eu já fui para a sessão da turma e estou aqui agora com vocês. Mas que bom, muito grata, muito feliz com essa oportunidade. Ai, que beleza. Eu já estava falando aqui de você, de como você é maravilhosa. Falei um pouco do Fonajuc, não é? Da iniciativa dos juízes criminais, de como você, que é a presidente, está lá firme e forte. Embora não sei hoje qual é a sua vara, mas inicialmente era uma vara de infância e juventude, não era isso? Exatamente, Carol. Eu sou titular da primeira vara da infância e juventude de Rio Branco, que tem competência para atos infracionais e execução de medidas socioeducativas. Então, a gente tem uma natureza meio híbrida, né? Porque a gente trata com a legislação penal e processual penal, embora dentro do ECA, né? Como ato infracional, não como crime. A gente acaba sendo um pouco de tudo. E eu me recordo de você contando que você teve a ideia, não é, do Fórum Nacional de Juízes Criminais por conta do Fórum dos Juízes de Infância, não foi isso, Rogéria? Carol, eu já vinha participando dos fóruns nacionais de juízes, né? Desde o início da magistratura, em 2001, eu já comecei a participar inicialmente do FONAGE, né? Fórum Nacional de Juizados Especiais, que eu acho que é o fórum mais antigo, mais consolidado que nós temos no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, de ir em vários fonages representando o Acre e passei um tempo titular só de juizados especiais, na fronteira, na tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia, aquela mesma comarca que Larissa Ah, mencionou, Larissa aqui com a gente agora, que Larissa mencionou que também esteve lá, né? Larissa esteve lá comigo em Cruzeiro do Sul, nessa tríplice fronteira, Brasil, Peru e Bolívia. Então, ali eu fiquei vários anos titular de juizado. Então, e era a única comarca do interior do Acre que tinha uma unidade de juizado especial, porque todos os outros juizados especiais eram contidos dentro das varas cíveis, né? Essa era a única unidade judiciária no interior do estado do Acre que era um juizado especial, cível. Então começou aí minha vivência com os fóruns nacionais, eu achei muito interessante essa oportunidade de congregar os juízes que buscam aprimoramento, né, da justiça e o aperfeiçoamento também do magistrado. E logo depois, quando cheguei em Rio Branco, já em 2011, né, já 10 anos depois, aí sim, eu me tornei titular da primeira vara da infância e juventude, e aí comecei a frequentar os fóruns nacionais da infância e juventude. À época, inicialmente, só existia o FONAJUVE, né, o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, que é justamente para essa área infracional e de execução de medidas socioeducativas, e depois foi criado o FONAJUP. FONAJUP também é novinho, como o FONAJUC, né? FONAJUP é o Fórum Nacional dos Juízes da Justiça da Infância Protetiva. Então, o ah, FONAJUP entendi. já é uma cria, vamos dizer assim, já foi criado do FONAJUVE. E ali também, já na matéria de infância e juventude, primeiro só infracional e de execução de medidas, depois de proteção também, fui aprendendo com os colegas a respeito de como funcionam os fóruns, e aí um dia, eu me lembro direitinho, que era o dia 17 de janeiro de 2017,
aniversário do Edu, aniversário da minha irmã Roberta, do nosso colega Marcos Tadeu, magistrado do Acre. Eu me lembro bem desse dia, a gente conversando no grupo de magistrados do Acre, o colega Clóvis Augusto disse, gente, nós temos de ter um Fórum Nacional de Juízes Criminais. Nós não temos. Temos Fórum dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, temos da Infância e Juventude, temos o FONAVID também, né, que é o fórum dos colegas que atuam na área da proteção à mulher. Sim. E não temos um fórum dos juízes criminais. Havia uma iniciativa na parte dos colegas federais, mas um fórum que abarcasse toda a justiça comum, estadual, né, também não tinha. E aí eu fiquei pensando nisso, é verdade, a gente não tem. Então eu criei um grupo naquele dia mesmo, dia 17, era uma tarde, assim, e eu criei o grupo com vistas à criação do Fórum Nacional de Juízes Criminais. E aí convidei, fui falando com os colegas dos fóruns da infância, do FONAGE, o colega Ricardo Cunha Chimente, de São Sim. Paulo, é um deles, é um dos que ajudou a gente logo no começo. E aí eu disse, gente, olha, vamos criar o Fórum Nacional de Juízes Criminais. Um fórum que não vai ser composto só por juízes criminais, já que eu mesma era da infância e juventude já, mas um fórum que teria a congregação de juízes preocupados com o aprimoramento da justiça criminal no Brasil e o aperfeiçoamento do magistrado criminal, então não necessariamente criminais. E aí a gente congregou juízes estaduais, federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais, juízes que atuam nas outras áreas também, não só no criminal, mas com esse objetivo. Um fórum que viesse dizer, num trabalho interno para o seu público de magistrados, mas também num trabalho externo para a sociedade, que os juízes brasileiros se preocupam, que haja a atenção à Constituição Federal brasileira, haja atenção à República, que nós temos na República fundamentos, temos princípios, temos valores. Então, o FONAJUC foi criado em torno disso, dessa visão do garantismo penal integral, não aquele monocular hiperbólico que só vê um lado, que é o lado da pessoa que está em conflito com a lei, mas, pelo contrário, uma visão de garantismo penal integral que veja também os direitos e garantias fundamentais, constitucionais, legais, da vítima, da pessoa da vítima, da sua família, da sociedade, para que a decisão judicial não se preocupe somente em garantir, e tem que garantir, porque a pessoa em conflito com a lei é sujeito de direitos também, mesmo que dentro de um devido processo legal, assegurando ampla defesa, contraditório, a defesa técnica. É claro que essa pessoa em conflito com a lei vai responder, pelo ato imputado a ela, vai poder ser declarada inocente ou culpada, vai cumprir uma pena por conta disso, mas tudo dentro dos direitos e garantias fundamentais que essa pessoa tem direito. Porém, sem que haja com isso essa visão somente monocular e até hiperbólica na pessoa dele, daquele que está em conflito com a lei, mas também pensando na vítima, pensando na sua família, pensando na sociedade, pensando que a população brasileira considera que na Constituição Federal o direito é de todos, direito também à saúde, direito de poder sair na rua, de poder voltar para casa, de não ter a sua vida ceifada num ato de violência ou grave ameaça, de seus filhos não estarem expostos também a essa violência. Então, foi nesse sentido. E aí o FONAJUC foi criado por esse grupo, que iniciou no WhatsApp e que depois foi expandindo por todo o país, porque então os colegas de todos os estados foram divulgando o FONAJUC dentro dos seus grupos estaduais também. Então, foi um fórum que começou no WhatsApp. E aí essa ideia foi difundida, para que todo aquele magistrado que pensa na Constituição Federal, nos princípios da República, nos valores do Estado democrático de direito, no garantismo penal integral, pudesse se juntar a nós buscando isso, esse aprimoramento da justiça criminal e o aperfeiçoamento da magistratura.
E esse aperfeiçoamento veio muito através dessas atividades que demonstravam que a natureza do fórum realmente é uma natureza acadêmica e científica, né? Nós temos ainda, desculpa eu estar falando assim meio que no passado, porque eu estive à frente da presidência do FONAJUC até o dia 18 de março deste ano, né? E aí depois ingressou a nossa colega Karen, que já era membro da diretoria, na presidência interina, visando no próximo encontro fazer esse processo de sucessão. Mas nós temos ainda a Larissa, nossa colega Larissa Pinho, nosso colega Luiz Carlos Vieira Figueiredo, à frente dessa diretoria acadêmica e científica, que justamente fazem esse trabalho de produção científica. Você participa disso tudo também, né, Carol? Os intercâmbios internacionais que já foram realizados, maravilhosos, né, que propiciaram esse conhecimento dessa vivência, né, de tudo que acontece lá fora também, nesses temas que muitas vezes são debatidos, e a gente conseguiu ter uma ótica também do que acontece fora do Brasil. E além desses intercâmbios, que foram propiciados dentro dessa comunidade internacional do direito, dos operadores do direito, também tivemos a produção de vários livros maravilhosos, né, pelos colegas que participaram, né. Carol, eu acho que eu tenho certeza, né, não acho, eu tenho certeza, a maior riqueza da magistratura são os próprios magistrados, né? Então, o FONAJUC foi abençoado, foi agraciado pela participação de muitos colegas que são muito estudiosos, né? São cientistas do direito realmente, são professores, mestres, doutores, e então eles trouxeram essa vivência acadêmica da sala de aula, dessa sala de aula na internet agora, né? Também para o fórum, para essa produção de livros, para essa produção científica e também nos encontros presenciais que a gente teve, inicialmente em Florianópolis, depois Brasília, São Paulo, né? E Recife, que foi o nosso encontro mais recente, né? Antes do início da pandemia, que impossibilitou a gente dar continuidade, pelo menos por enquanto, a esses encontros presenciais. Mas como é, Rogéria, né, voltando aí um pouco até nesse tema aí dos desafios, porque assim, eu sei que você é mãe, né, eu sei que não deve ser difícil ser juíza no Acre, porque é um estado com muitas dificuldades, como todos do Brasil, né, até depois eu quero que você me conte um pouco como é que é aí exatamente a tua realidade. Como que são os desafios, né? Como é que você concilia tudo isso? Porque além de tudo, ainda presidente do FONAJUC, que você mesma contou, é uma coisa enorme. Né? Tinham 1000 atribuições, 1000 coisas, e você sempre ali, conseguindo, enfim. E a gente que é mãe, a gente sabe que isso exige muito também, né? Você acabou aí de cortar o cabelo, não é? Num ato maravilhoso, se você também quiser contar isso, ou seja, você tem também esse lado aí preocupado com a sociedade, ou seja, são 1000, parece que você não deixa cair nenhuma das bolas, né? Que a gente tem ali das bolas ali do malabarista. Como é que você consegue fazer tanta coisa e tão bem ao mesmo tempo? Carol, muito obrigada. Você é muito gentil, muito generosa, é minha amiga, então o seu depoimento a meu respeito é um tanto prejudicado pelos seus sentimentos, né, por mim. E você é minha companheira, minha parceira em toda essa história bonita, né, que o FONAJUC tem feito e fez até agora, e eu tenho certeza que vai continuar fazendo. Bom, eu acho que essa resposta você mesma tem, porque você vive do mesmo jeito, né? Eu acredito que essa é a vida de todas as mulheres trabalhadoras, né, que a gente tem no Brasil e no mundo, não só na magistratura, mas em todas as áreas de atuação, né? Mas eu acredito que, particularmente com relação a mim, eu atribuo em primeiro lugar a Deus, né? Eu sempre procuro louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, né? Porque eu creio que sem Ele nada posso fazer realmente. Me sinto totalmente dependente de Deus, preciso dele, né? Então eu acredito muito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu vou dormir pensando, eu sempre digo isso para o meu marido, que é advogado, então ele compreende bem como esse intenso expediente nosso, né, no nosso dia a dia de trabalho,
E eu sempre digo para ele que eu vou dormir pensando, meu Deus, Senhor, a sua filha está pronta, entrego aqui o meu espírito. Mas de manhã eu acordo, abro os olhos e vejo que Deus me deu mais um dia. Então eu atribuo a Deus essa misericórdia, essa bondade, esse amor que se renova a cada manhã. Me sinto realmente humana, me sinto muito falha, muito pequena diante disso tudo. Não penso que seja de mim essa força, essa capacidade. Eu penso que tudo vem de Deus, que Ele me alimenta, disso que eu busco nele, né? Que o Senhor me traga esse entendimento, esse conhecimento, esse discernimento, essa sabedoria, para no dia a dia conseguir lidar com tudo isso. Eu acho que a gente aprende desde cedo em casa, né, Carol? Desde criança mesmo, que a nossa mãe vai ensinando a gente. Minha filha, você vai me ajudando aqui com o serviço de casa, você aprende a fazer um café, você aprende a fazer um arroz, aprende a lavar a louça, a cuidar dos serviços domésticos e está estudando, faz as suas tarefas, as suas atividades escolares, depois ingressa na faculdade e a gente não substitui uma tarefa pela outra, a gente vai acumulando tarefas. E aí no dia que já não mora mais com os pais, que já tem a sua independência, a sua autonomia, por um lado, isso é muito bom, mas por outro, a gente deixa de ter esse suporte em casa, né? Da mamãe ajudando em tudo. E aí a gente aprende que precisa administrar muito tempo, né? Para conseguir dar conta de tudo, fazer esse serviço doméstico da mulher que cuida realmente de casa, que gosta de cozinhar. Eu, particularmente, amo cozinhar para o meu marido, para os meus filhos, para a minha família. E, ao mesmo tempo, sair para trabalhar, cumprir o horário de expediente, realizar as audiências. Muitas vezes o Fonajuc e os fóruns anteriores, dos quais eu participei, também me fizeram viajar. E aí, os colegas do Fonajuv lembram disso. Primeiro eu viajei com a Raninha na minha barriga, depois eu viajei com a Raninha no meu colo e o Caleb na minha barriga, até que os dois estavam no meu colo, né? E o Caleb veio com um desafio a mais, que o Caleb está no espectro, né, autista, então ele trouxe para a gente mais desafios ainda de conhecer esse mundo azul e saber também lidar com ele. E eu acredito, Carol, que tudo isso é possível porque, em especial hoje, eu conto com uma rede de apoio, né, a tão falada rede de apoio que a mulher precisa ter, né? Meu marido é como se diz na palavra de Deus, é realmente uma só carne comigo, é o meu parceiro integral, 100% em tudo, me ajuda o tempo todo, em especial com os nossos filhos, com a Rani e com o Caleb, ele me ajuda bastante. Então, com essa rede de apoio em casa, do meu marido, dos meus filhos que já estão um pouco maiores, a Raninha já tem 9, vai fazer 10 no mês que vem, e o Caleb está fazendo 9 também, em abril. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar dia após dia. Se a gente ficar pensando num espaço de tempo muito grande, a gente pensa que não vai dar conta. Mas olha, Carol, eu sou aqui a que menos pode falar sobre isso, porque eu sempre tive um temperamento muito calmo, muito devagar, sempre pensando assim, antes de fazer as coisas. Eu tenho certeza que quem mais contribuiu nessa resposta aqui na sua live foi a Larissa, porque a Larissa, eu vou contar um segredo dela. Quando ela dorme, ela coloca um carregador e aí ela fica carregando ali as energias dela, sabe? E aí, quando é bem cedinho, o carregador já diz assim, pronto, energia recarregada. E a Larissa começa o expediente da vida dela, assim, antes mesmo de amanhecer, de clarear o dia. Eu lembro quando a gente estava cuidando das atividades do Fonajuc, que ela em Rondônia, no interior de Rondônia, e eu no Acre, já tem uma diferença no fuso horário, né? No Acre, 1 hora a menos que Rondônia, 2 horas a menos que Brasília. E a Larissa muito cedo já estava, Rogéria, bora, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar tal providência, e eu ainda assim tentando fazer a alma voltar para o corpo, depois que acorda, a Larissa já estava a 1000 por hora. Estava a 1000 por Então hora. ainda tem essas questões de temperamento também, eu aprendi muito, não só com a Larissa, mas com todas as meninas que compõem a diretoria do Fonajuc, que é predominantemente feminina, né? A desembargadora Cíntia, a Safira, a desembargadora Ivana,
a Érica, a Karen, que também são duas meninas que são incríveis, né? Porque ao mesmo tempo que estão em São Paulo, a Érica e a Karen em Santa Catarina, estão em Brasília também, lidando com as suas atividades associativas na MB. Então, eu pude ver nelas, assim, tão bons exemplos, né, de como conseguir lidar com tudo isso. Mas, em especial, a minha mãe mesmo, Carol, que a minha mãe é quem me ensinou desde pequena, né, a trilhar essa trajetória que é de toda mulher, independentemente mesmo da atividade profissional que ela exerça. E como é que é aí, né, no Acre, para a mulher ser juíza? Alguma vez você sentiu algum tipo de preconceito? Como é que estão as mulheres? Porque é uma coisa que me perguntam muito. Se eu já sofri algum preconceito, como é que foi no começo da minha carreira? Desde quando que você é juíza, né? Para a gente ver se é tão recente ou Sim. já faz mais tempo. Tem pouco tempo, porque eu ingressei com 24 anos, né? E aí foi Foi meu ótimo. aniversário ontem. Eu estou na magistratura há 20 anos, né? Então eu comecei com 24, bem gordinha, com aquela carinha dos anjinhos gordinhos, assim. Então, eu não consigo me lembrar assim de nenhum relato de algo que pudesse ter me ferido com relação ao gênero, né? Por eu ser mulher. O que eu consigo lembrar, Carol, são de situações engraçadas, até divertidas, pelo fato de que eu era nova, né? Então, muitas vezes as pessoas estavam esperando uma juíza mais velha, alguém com um semblante mais experiente. E aí, muitas vezes, no interior do Acre, a gente tem umas expressões muito engraçadas, as pessoas têm um jeito muito informal de falar com o juiz. Ao mesmo tempo que o juiz é a autoridade que é considerada a mais importante daquela cidade, quanto menor a cidade é, maior é o reconhecimento da autoridade do juiz. Sim. O juiz resolve tudo, né? Desde a hora que, antigamente no Acre, a hora que desligava o motor de geração de luz, até o que fazer com o menino que está pulando no rio e que a mãe falou que não podia pular da ponte no rio, né, para brincar. Sim. Mas o que eu senti muito foi essa proximidade que o povo acreano é muito acolhedor, é muito caloroso, muito carinhoso. Então, as pessoas me chamavam de maninha, de fia, de nega-réia, de mana, de amiga, de amor, de querida. Assim, por eu ser mais nova à época, né, com 24 anos, então elas sentiam que eu era, eu acho que mais acessível. E de vez em quando perguntavam, Maninha, mas que hora que a juíza vai entrar mesmo? É porque eu queria logo falar com a juíza, e a juíza era eu, né? Então isso para mim era muito divertido, é dizer assim, não, eu que sou a juíza. E acontecer situações engraçadas, assim, do tipo que eu sempre tive aquele enfeite sanfona, ficava emagrecendo e engordando. E aí, uma vez em Brasileia, eu me lembro que inicialmente eu cheguei lá bem gordinha mesmo, logo depois da posse, e eu fui conhecida assim, né? A nova juíza é uma gordinha, novinha, que está aqui agora, a doutora Rogéria Paminondas. E aí eu emagreci muito mesmo. E aí umas partes voltaram, porque o problema voltou e elas voltaram ao fórum para ser solucionado. E a senhorinha falou assim, Neguinha, eu queria que tu chamasse logo aí a doutora Rogéria Epaminondas, porque ela que é a juíza da minha causa, foi ela que resolveu o meu problema, então ela sabe de tudo, maninha. Aí ela mesma vai te dizer aí o que foi. Tá bom, nega Réa? Chama aí. Aí eu, né, para dizer assim para elas, dona fulano, mas sou eu que sou a juíza. Não, neguinha, eu sei que tu é juíza, mas eu tô falando de outra juíza, que é a doutora Rogéria Epaminondas. Então, tem várias histórias, Carol, assim, para a gente Mas te contar das coisas que acontecem respeitavam, te falavam, porque as pessoas me com perguntam muito isso, respeito. né, do pronome de É, tratamento. Respeitando, né, Rogério? A é, gente aceita. com A Cris respeito. Escher falou, Fia, pode chamar até de Fia, não é? Se tiver o respeito. É, eu nunca me senti desrespeitada. E com relação ao gênero. Ah, voltou, congelou para mim. Se puder repetir, com Ah, relação ao gênero, você nunca sentiu desrespeito?
Carol, não que eu me recorde agora, eu não me lembro assim de ter sentido algum desrespeito em razão do gênero, não. Eu acho que eu fui muito bem recebida, com muito carinho, e eu gostei dessa proximidade, sabe, de fazer o magistrado ser uma pessoa é, vista pelo jurisdicionado como alguém acessível, Sim, como alguém simples, como alguém humilde, gente da gente, alguém que veio do povo mesmo, sabe? Que ingressou na magistratura pelos estudos, pelo trabalho, pelos esforços, né? É, pelo mérito mesmo. Eu acho que as pessoas se identificam com isso e acabam respeitando mais até. Eu acho que é um jeito da gente contribuir para a boa imagem da magistratura, né? A gente mostrar que nós somos gente da gente, como você acabou de dizer. Somos mulheres que também são esposas, que também são mães, donas de casa, filhas, tem que cuidar de todas as questões domésticas, como qualquer outra mulher que trabalha fora e que tem que fazer a feira, que tem que levar filho no dentista. A nossa vida é, é igual, né? E o que que a sim, gente tem? A gente tem um mandato outorgado por Deus, eu acredito muito nisso, para cumprir essa missão, que é dizer o que é justo naquele conflito ali que se instalou e que foi levado ao judiciário. Nós vamos acertar, nós vamos errar, não temos muita certeza sobre isso, porque o juiz também é humano, então ele é passível de erro. Ainda mais porque o que vem no processo nem sempre é toda a verdade sobre os fatos, né? Muitas vezes essa verdade é manipulada. Mas nós acreditamos muito em quê? Que o justo juiz, aquele cuja justiça é implacável, que ninguém deve escapar, é Deus. Então, o que, que a gente pensa? Para essa verdade prestação de mesmo. contas, para que o juiz possa se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui, foi esse o trabalho que eu desenvolvi, né, nesse mandato outorgado pelo Senhor para representar a justiça na terra, né, e eu de antemão já peço perdão pelas minhas falhas, que eu tenho certeza que em algum momento eu errei, eu falhei, mas foi na intenção de acertar, de fazer justiça, de representar esse significado de justiça na vida das pessoas, né, já que a gente trata somente de problemas, né? Sempre que as pessoas vêm até nós, é porque elas precisam que o juiz decida em algum problema que elas estão enfrentando, né? Verdade. Falando nisso, Carol, eu estou lembrando que nesses dias eu estou respondendo também pela segunda vara da infância e juventude e tem sido uma loucura na minha vida, porque no pós-Covid eu tive um estresse crônico, não conseguia trabalhar, fiquei um tempo afastada, e aí tive que ficar tentando, através de tratamento mesmo, conseguir retomar, porque parece que toda a minha capacidade mental esgotou e eu nunca mais ia conseguir trabalhar. Quando eu voltei demais, assim, eu voltei umas 3 Rogéria, porque aí eu fiquei com a primeira vara da infância, que já é minha, a primeira turma recursal, que eu estou, né, no biênio lá pela segunda vez, e também fiquei respondendo compondo quórum na segunda turma recursal, passei a responder pela segunda vara da infância também, que trata de todas as medidas de proteção e crimes sexuais contra criança e adolescente praticados por imputáveis, e ainda tentei auxiliar a colega de Maura na vara civil de Sena Madureira. Então, eu comecei a enlouquecer com tanta demanda no dia a dia, mas o que mais me fez me sentir muito gratificada por essa oportunidade, Carol, foram as adoções. É a única sentença que eu gosto de fazer em audiência. Eu adoro chorar no final da audiência, me emocionar, sentir todo aquele calor dos sentimentos e das emoções naquele momento, sabe? Adoro dizer para os adotantes que finalmente chegou o dia, adoro ver a criança e ter essa interação com a criança e dizer para a criança que agora finalmente a vida dela está resolvida. Então, são os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba se sobrecarregando, né, e pensando, meu Deus, por que eu fui fazer isso? E ainda tentando lutar para começar uma vida fitness que nunca começou, né? Foram apenas alguns spoilers, mas ainda não deu início a essa experiência que eu preciso ter na vida. Mas
porque a gente ama tanto o que faz, a gente ama tanto a magistratura, ama tanto poder fazer a diferença na vida das pessoas, que é realmente o que dá sentido à vida da gente, né? E o cabelo, Carol, como você perguntou Queria que sobre você cabelo, contasse essa experiência linda que você teve. tem tudo a ver com isso mesmo, sabe? O que me faz sentir que tem sentido a minha vida, o que faz pensar, me faz pensar assim, mas qual é a razão da minha existência, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? É poder fazer algo por alguém. Eu amo isso. É algo que eu sempre converso com meu marido, ele está aqui acompanhando a live também, e eu digo para ele, amor, os meus problemas, para os meus problemas a gente aplica aquele velho provérbio, né, aquele ditado popular, casa de ferreiro espeta de pau, tudo que é meu, que se refere a mim é muito difícil de resolver. Eu não consigo, eu travo, bloqueio. Mas quando é para ajudar alguém, para fazer algo que vai fazer bem a alguém, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais rápida, dinâmica, proativa, eficiente, eficaz e efetiva possível, assim, porque é o que eu amo fazer. Então, a gente começou a acompanhar minha sogra, inicialmente com uma suspeita, né, de um diagnóstico de câncer, já vai fazer 2 anos agora em janeiro. E aí, quando veio a confirmação pela biópsia, nós nos mudamos para a casa dos meus sogros, da minha cunhada. E então a gente começou a viver 24 horas essa experiência, né, de estar numa luta pela vida, né, numa luta contra essa enfermidade. Eu fiquei incumbida disso, né, de ir com ela aos médicos, consultórios, laboratórios. Então, quando terminava o expediente das audiências, dos despachos, eu já estava pronta para ir com a minha sogra para essas atividades. A gente esteve muito no UNACOM, que é o hospital de referência em Rio Branco, para realização desse tratamento pela quimioterapia, e então, várias vezes na semana a gente estava lá e a gente via mulheres, homens, crianças, pessoas idosas, de todas as idades, enfrentando essa enfermidade, né? E pessoas que, devido à medicação da quimioterapia, o cabelo vai caindo, vai caindo. Então, o jeito é realmente cortar, né? E a minha sogra cortou. E na época que ela cortou, ela não se sentiu muito confortável para optar pela peruca. E um dos motivos dela foi que ela achou que a peruca é muito cara. Então, a peruca é muito inacessível para as mulheres. Não é fácil assim. Primeiro, a gente Cara, tem é que quanto saber. assim, Rogéria, para a gente saber aqui? Você tem ideia? Ai, Carol, depende, porque são chamadas de laces, né? Tem as que são sintéticas, artificiais, tem as naturais, né, que são do cabelo humano mesmo. Aí depende se ela é curtinha, se ela tem um tamanho médio, se ela é mais longa, né? Eu cheguei a entrar em contato com algumas pessoas pelo Instagram, que inclusive, geralmente, quem lida com isso é alguém que já passou por essa situação ou que algum familiar passou, né? E aí eu me lembro de uma moça com quem eu conversei no Instagram que ela estava ali num tratamento de câncer de mama e ela trabalhava, ainda trabalha como modelo dessa pessoa que faz as laces. Então, ela tira fotos e posta no Instagram com essas perucas. Na época, ela me falou assim, dependendo do tamanho, dependendo de ser natural, dependendo de ser artificial, poderia ser R$ 3.000, R$ 5.000, depende dessas características, né? E eu fiquei com essa vontade, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que a gente precisava organizar mais essa questão, né? Até com os serviços sociais mesmo, né? No caso de Rio Branco, o NACOM, e também nas outras cidades, os serviços sociais do município. A gente vê assim, quem é que pode cortar o cabelo, quem quer cortar, né? Quem pode pegar esse cabelo e fazer esse trabalho, que é um trabalho que requer técnica, conhecimento, não é pegar um cabelo e transformar em peruca, precisa ter todo um procedimento por uma pessoa
pessoa profissional para saber fazer isso, saber aproveitar o cabelo também, né? E como fazer para disponibilizar essa peruca que foi feita com cabelo humano para a mulher que vai precisar, que não tem condições de adquirir, que gostaria de optar, porque muitas têm feito o quê? Têm usado turbante, têm usado lenços, mas peruca tem sido bem difícil de conseguir, E né? não é vaidade Muitas só, vezes, né, Rogério? É uma questão realmente de. não, Faz parte do tratamento a pessoa conseguir se enxergar, não é? Se ver novamente. É importante para a faz. questão da autoestima. Carol, olha, para a gente que faz, que faz esse gesto, no meu caso, por exemplo, que cortei o cabelo, não foi algo que me doeu, não foi algo que me fez sofrer, eu não chorei, eu não fiquei deprimido, eu não fiquei mal, Porque porque o foi um meu gesto marido de me amor, apoiou. né? Foi um gesto de amor. Exatamente. O meu marido me apoiou desde o princípio. Assim, olha como meu cabelo já cresceu. Então, assim, daqui a pouco cresce de novo. Eu conheci pessoas que disseram assim: minha filha já está na terceira doação, já doou o cabelo 3 vezes. Então, tem. E você cortou careca mesmo, né? Porque tem gente que corta só o rabo. Você realmente foi uma técnica diferente, né? Eu tirei tudo, porque o meu cabelo estava assim no comprimento médio. Então, eu pensei: para aproveitar bem, tem que tirar tudo. E muita gente já faz esse trabalho, Carol, só que é um trabalho que acaba sendo feito sem muita divulgação. Então, o que a gente pensou? Vamos tornar pública essa iniciativa, vamos dizer que foi essa motivação que nós tivemos para inspirar outras pessoas, não só a cortar o cabelo, porque muitas vezes a gente pode ajudar alguém que está passando por essa enfermidade, né, pelo tratamento de câncer, de várias formas. A gente viu, por exemplo, uma iniciativa da Igreja Católica de Epitaciolândia, não para mulheres com câncer, mas para mulheres em situação de rua. Muito interessante, que a igreja propôs assim: olha, você tem aquela bolsa em casa, né? Você é mulher, mulher geralmente tem muitas bolsas. Aí tem aquela bolsa que ela não usa mais e que fica lá guardada no guarda-roupa. Pega essa bolsa, coloca um batom dentro, coloca um perfume, um creme Shampoo, hidratante, uma né? pasta, uma escova, alguma coisa, um acessório, um brinco. E quando você passar por uma mulher em situação de rua, entregue essa bolsa para ela. E isso para a mulher faz muito sentido, como você disse, não é uma questão de vaidade. Parece o seguinte, que se ela estiver usando a peruca, ela está bem. Ela associa o cabelo a estar gravemente doente. Se ela está sem cabelo, ela está gravemente doente. Parece que ela pensa que o estágio é, do câncer ali se tornou muito grave. E quando ela está usando a peruca, ela sente que não está tão mal assim. Claro. E os pensamentos, os sentimentos, as emoções da pessoa que está passando por uma luta pela saúde, pela vida, são fundamentais, né? Essa energia positiva que é muito necessária a gente conseguir, que a pessoa que enfrenta, e não só a pessoa que está enfrentando o tratamento de saúde, mas também os seus familiares. Há de se preservar essa fé, não importa qual seja a crença da pessoa, né? Mas a fé positiva de que está tudo bem, de que ela está buscando tratamento, de que ela está sendo cuidada e que a cada dia que passar ela vai melhorar. Isso Porque faz isso toda a faz diferença, né, para a imunidade, para o toda a sistema diferença. imunológico. É imunidade, exatamente. É impressionante, Carol, que já está tudo aí na natureza. É o sol que a gente precisa tomar, é a água que a gente precisa beber, é o sono que a gente precisa ter de qualidade, essa faxina mental para que a gente possa ter bons sentimentos, bons pensamentos, boas emoções, atraindo a energia positiva, vibrando sempre alto e procurar se alimentar mais do que é natural, mais do que da natureza, do que é daquilo que é industrializado, daquilo que é embalado, né? E a atividade física que a gente descobriu, Carol, e eu aqui sou quem menos pode dar exemplo, porque ainda estou lutando para começar a ter a minha vida fitness.
Mas em tudo e por tudo, inclusive no tratamento de Covid, que minha sogra teve 2 vezes, o meu sogro também que chegou a ficar hospitalizado por quase um mês, numa forma bastante grave. Em tudo e por tudo, todos os profissionais de saúde por onde nós passamos disseram a mesma coisa. A atividade física faz parte do tratamento, ela precisa ser para sempre. A atividade aeróbica, seja ela qual for, uma caminhada, qualquer que seja a atividade aeróbica que a pessoa consiga fazer com frequência, né, com constância, e, se for possível, a musculação. Tudo isso influencia demais, não só no tratamento do câncer, mas também para a família, para as pessoas que acompanham quem está em Sim. tratamento de E a câncer família fica e das doente, outras né, Rogério? enfermidades. Família toda Exatamente, adoece. porque é isso, nós que somos os acompanhantes da pessoa que está em tratamento de saúde, seja o câncer ou qualquer outra enfermidade, nós precisamos estar bem, porque se a gente consegue transmitir a energia positiva, se a gente consegue falar de coisas boas, de fé, de otimismo, de esperança, de que Deus está fazendo a obra, de que a pessoa está melhorando a cada dia, a pessoa vai internalizando aquilo e, como você disse, o sistema imunológico dela luta, batalha para que ela sobreviva. A pessoa volta a acreditar, né? E eu acho isso é muito importante isso que você está falando, porque em profissões como a nossa e de outras pessoas que estão assistindo e fazem outras coisas, a gente às vezes perde um pouco o equilíbrio, né? A gente às vezes se dedica tanto ao trabalho, de repente a uma área só da nossa vida, e não adianta, é o que você falou, se você não equilibra sono, tempo para sua família, não é? Tempo para esporte, tempo para outras coisas que de repente te dão até um pouco de prazer, e às vezes no momento que a gente está trabalhando demais, com muita exigência. Você, por exemplo, falou que você estava em 3 varas, né? Quer dizer, está faltando juiz, está precisando fazer. Às vezes a gente até se sente culpado por dedicar um tempo a um sono, a um lazer, à família. Não pode, gente, porque senão acontece o quê? Não é? O corpo pifa, você adoece. A hora que você vê, você está trabalhando cada vez até mais tarde, se dedicando menos à sua saúde, e não tem milagre. Não tem o que dê jeito quando a gente não se enxerga, né, e não cuida da gente mesmo. Isso é muito importante, isso que você está falando. Carol, e nessa época agora de pandemia, com esse trabalho remoto, né, em que a gente faz tudo por videoconferência, Sim, nós estamos trabalhando muito muito mais, mais. Sim, a gente perdeu o porque, controle, né, da né, hora de parar. é, não tem mais horário. A gente estava indo para o fórum, né, no presencial, para a Cidade da Justiça, e a gente tinha lá o horário de chegar, de começar as audiências, o horário das audiências terminarem, e o horário que a gente, o dia, o horário que a gente tem para despachar nos processos, né, no trabalho interno, e hoje isso não existe mais, porque a gente tem, por videoconferência, todo o trabalho que tem que ser feito. Então, tem um horário para começar esse trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, vamos começar as audiências às 8 da manhã. A gente não sabe a hora que vai terminar, Sim. porque a gente tem conexão de internet. A plataforma do Google Meet, em especial, ela consome bastante dados de internet. Então, as pessoas que estão na zona rural, as pessoas que estão usando dados móveis, e no Acre a gente tem, quem são os nossos jurisdicionados? Pessoas que moram nos ramais, né, que é nas estradas, na roça, né, pessoas que estão nos seringais, pessoas que estão nos rios, no interior, realmente, do estado. Então, às vezes tem um Wi-Fi, às vezes num certo seringal indígena, por exemplo, tem tudo. Tem gerador de luz, tem Wi-Fi, tem telefone com acesso pelo satélite, Globalstar, tem tudo. Mas em outras regiões, o sinal de internet falha muito. Mas, por outro lado, Carol, a gente está entrando na casa das pessoas. Né? Não é incomum a gente ter pessoas em audiência e elas estão ali, as mães dos adolescentes em conflito com a lei. A gente está fazendo a apresentação do filho dela e ela está lavando a louça, ela está arrumando o almoço, porque ela não vai poder esperar a audiência acabar. Tá Tem pessoas que. amamentando outro filho, né? Eu já cheguei a dar audiência
fazer amamentando. audiência, a pessoa amamentando, né? E você vai falar o quê? Pode amamentar, agora É, está na sua casa, tá? Uma situação bem mais é, informal, não é, Rogério, do que... o policial que está de serviço, em vez dele ir para o fórum, ele está dentro da viatura, está falando com a gente dentro da viatura. Ele para um pouquinho ali a ocorrência em que ele está trabalhando e conecta no celular com a gente. Muitas vezes a pessoa sai da casa dela e vai para o quintal do vizinho para pegar a senha do Wi-Fi do vizinho para poder falar com a gente. E nisso a gente vê tudo, a gente vê ao redor das mulheres as crianças, né? As mulheres ali nesse serviço doméstico, quando não estão no seu horário de expediente, também no seu trabalho fora de casa. Então, é muito rica também essa oportunidade, só que também exige mais da gente, porque tem as audiências, tem as reuniões de trabalho, dos grupos de trabalho nas diversas plataformas, que às vezes a gente está em audiência no Google Meet, tem uma reunião no Zoom, e aí tem videochamada em grupo, no WhatsApp, é muita coisa ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu não consegui cumprir toda a agenda, porque no mesmo horário da sessão da primeira turma recursal, eu compus quórum na segunda turma recursal e ainda tinha, no mesmo horário, uma reunião da Coordenadoria da Infância e Juventude a respeito do Núcleo de Atendimento Integrado, o NAI. E nessa reunião eu não consegui estar, porque eu já estava nas duas sessões da turma recursal. Além dos cursos, né, das atividades da escola, né, judiciária, para aperfeiçoamento, para aprimoramento, porque então o que antes podia ser presencial ou EAD, agora sempre é EAD. Então a gente também tem que arrumar tempo E a para gente vai fazer os pegando, né, cursos. Rogério? É uma tentação muito grande você ir abraçando mais coisas, mais atividades, não é? Coisa que antes não dava. Não dava para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora dá, né? Carol, só que tem os filhos que estão em casa. Sim, Né? Tá aí, uma das coisas, Carol, que eu não consegui acompanhar a aula online dos meus filhos. também não. Não deu para mim. Também não consegui. Não consegui. Porque é no mesmo horário em que a gente está fazendo audiência, então não dá. Né? O meu caçula, o nosso caçula Caleb, é autista, então a aula à distância, online para ele, E foi uma experiência. é a distância, no caso dele? Não, não teria que ser de uma forma diferenciada? Precisa ser. Para o Caleb, a gente tentou, né? A gente tentou de todas as formas conseguir fazer esse ajuste, essa adaptação, mas para 2022 nós vamos precisar de uma intervenção presencial. Se não puder ser na escola, a gente não sabe como é que vai estar, vai precisar ser em casa, com uma professora acompanhando, se for o caso. A gente vai encontrar a fórmula, né? Para cada criança, porque não é porque a criança está no espectro autista que a receita é a mesma, né? Porque Claro. para cada criança existe o PEI, né? Que é o plano de ensino individualizado, que é feito junto com a psicóloga que acompanha a criança, a pedagoga que acompanha a criança, ou pelo menos deveria ser, né? Todas as crianças que passam por alguma condição especial precisam ter essa intervenção multiprofissional, multidisciplinar, para avaliar o que ela precisa para conseguir ter acesso, né, à escolarização com os ajustes que muitas vezes são poucos, são mínimos, em outros casos são maiores, para que a criança possa estudar. E essa foi uma das dificuldades que eu tive. A Camila, minha assessora, que acabou de colocar o coraçãozinho azul aqui, já é um exemplo do oposto disso, que o João Lucas, o filho dela, está terminando agora a primeira fase do ensino fundamental, está indo para a segunda fase do ensino fundamental. João Lucas se adaptou completamente bem às aulas online, mas a Camila é aquela mãe leoa, guerreira, que aprendeu essa onisciência, essa onipotência, onipresença que só Deus tem, né? E nessa relação especial que Deus tem com a gente, desculpa, Imagina. a Camila acabou conseguindo
se ajustar, né, desde a descoberta do diagnóstico, a gente conversa muito sobre isso. Foi ela que me ajudou, porque Mas o o João filho Lucas dela veio também antes, tem o espectro, como o seu? também está no Oh, espectro, ele também é do mundo azul, olha e que através da bonito, né? Camila, Saber, então, que é, tem, né? Alguns conseguem se adaptar a isso, essa realidade alguns virtual também. conseguem. É. Não, o João Lucas evoluiu tanto que hoje a gente nem sei se ainda pode dizer que ele continue no espectro, de tão bem que ele está, graças a Deus. E Rogéria, ela só um que parênteses, quero até combinar com você já da sim, gente fazer uma outra live só sobre isso, mas aí lá no meu, @Juizacarolina, porque me perguntam muito sobre isso. Tem muita gente que tem filhos nessa sim. situação, me perguntam tanto, eu acho que você teria tanto a acrescentar, mas isso que você me falou, dessa questão individualizada da educação, tem isso para todo mundo Uhum. no Brasil? Como é que é? Ou é só no teu Ah, caso, porque você é juíza, tem condição, enfim. Como é essa situação no Brasil? Carol, e como juíza da infância e juventude, eu lido também com isso, né, É no trabalho. interessante, né, a gente falar disso, eu acho. Nossa, é muito interessante, Carol. O que que a gente vê? O gestor público, né, o ordenador de despesa, o executivo, aquele que tem a caneta na mão para mandar fazer a despesa, para mandar pagar, para mandar gastar, ele precisa estar bem orientado, né, pela Procuradoria do Estado, para fazer boas escolhas, porque a gente tem tudo na mão. A gente tem a Constituição Federal, que traz os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os normativos legais, tem os tratados internacionais de que o Brasil é signatário, todos dizendo o quê? Que a criança e o adolescente têm prioridade absoluta, tem proteção integral, que todas as decisões precisam ser tomadas em volta daquilo que é o mais importante, aquilo que apresenta reais vantagens para a criança. Então, quando o Estado, nas suas respostas, que infelizmente acabam sendo muito aquele texto padrão de copia e cola, sem entrar muito no mérito do caso específico, sabe? Isso é algo que realmente me deixa é, bastante chateada, porque eu penso que pelo corpo técnico de excelência, né, que o Estado tem, ele poderia trazer, sim, um pouco mais de atenção ao caso concreto, né, que é apresentado para ele. O Estado, nessa hora, acaba arguindo o princípio da reserva do possível. Sim. Mas, então, vamos falar sobre o princípio da reserva do possível. Quando o Estado recebe os recursos, em que ele está gastando? Né? Essa reserva do possível é porque ele já gastou onde não era prioridade absoluta, onde não era proteção integral? Um exemplo, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública para garantir creche para todas as crianças a partir dos 2 anos de idade. Foi uma ação proposta no juízo da segunda vara da infância, e na época julgada pelo colega Romário Divino Faria. E no segundo grau, houve a decisão pelo tribunal, em recurso do Estado, de que essa demanda devia ser individualizada. Então, cada criança deveria ingressar, o Ministério Público deveria propor uma ação civil pública para cada criança, para buscar a vaga na creche a partir dos 2 anos para cada criança. E aí o Ministério Público, isso já tem alguns anos, começou a ingressar com essa demanda, que fez explodir o número de processos em trâmite na segunda vara da infância, de titularidade do colega José Wagner. E o que a gente vê? Né? Que se a gente tem esse investimento na infância, a partir dos 2 anos de idade, quando a mãe já não está mais amamentando, a mãe precisa voltar intensamente para o mercado de trabalho, né? O pai também, os irmãos mais velhos estão na escola estudando. Essa criança que deixa de ser bebê, passa a ser criança aos 2 anos de idade,
ela indo para uma escola de ensino integral, para uma creche de ensino integral, ela vai começar a aprender, ela vai ter acesso à comida, né? Muitas vezes a única refeição do dia é essa que ela vai ter na escola, e a partir dali, Carol, já é possível fazer uma avaliação pedagógica e com profissionais que aí o município, com o suporte do Estado, poderia oferecer, para já fazer essa avaliação, para ter esse diagnóstico precoce, porque os primeiros sinais de todos os transtornos, de todas as neuroatipicidades, iniciam quando ainda é bebê, quando a criança ainda era um bebê. Esses sintomas vão mudando, né, e vão se intensificando. Então, a partir dos 2 anos de idade, já poderia ter esse olhar para fazer esse diagnóstico precoce, para começar essa intervenção pelo próprio Estado de uma forma precoce, e a gente ter, pela neuroplasticidade da criança, condições de já fazer as intervenções técnicas necessárias para que o resultado terapêutico, prognóstico dessa criança pudesse ser o mais positivo possível. Aí você pergunta, mas isso é acessível para toda a população? Precisava haver essa política pública voltada para esse planejamento estratégico de início dessas intervenções desde a primeira infância. Isso evitaria tanta coisa depois, Carol, que depois a gente tem que remediar, adolescentes em conflito com a lei, porque ficaram em casa sendo criados pelos irmãos mais velhos, que são criados pelos adolescentes da rua, que já apresentam a maconha, apresentam a cola, depois colocam uma arma de fogo na mão do menino, e aí diz, essa noite vamos pirar, vamos comer sanduíche, vamos tomar uma, vamos ao narguilé, vamos fumar maconha, vamos... E aí já pede para o menino ir ali com essa arma de fogo e dizer, traz um celular, um meu, outro seu. E o menino vê que começa ali a ter um pertencimento dentro da organização criminosa, da facção que ele chama de família. Sim, porque ele não teve lá, né? Ele está completamente solto, ele sai de casa e não tem hora para voltar, ele amanhece na rua, né, muitas vezes nessas práticas ilícitas e nesses consumos que estão prejudicando a saúde dele, né, e aí como a gente vai recuperar esse adolescente quando ele já está com 16, 17, 18 anos de idade, e em que ele já teve tanto comprometimento nos neurônios, na capacidade mental, física, emocional, psicológica, dizer para ele assim, meu filho, você precisa sentar numa cadeira de escola e estudar, você precisa querer vencer na vida, começando com um trabalho de jovem aprendiz, no qual você vai receber meio salário mínimo, trabalhando 4 horas por dia. Sendo que ele tem, naquela vida desregrada que ele aprendeu a viver, nas noites de drogas, de ilícitos, acesso a tudo. A moto em que ele anda é uma moto roubada, o celular com redes sociais, com todas as redes sociais, é um celular roubado, o Wi-Fi é roubado, a energia é puxada também, roubada, tudo na vida dele. E, de repente, a família dele também se acostuma a viver com esses produtos de roubo, né? A margem da lei, né? E, na verdade, uma coisa também muito importante é que, assim, até em questão prática, né? Olha quantas ações o Ministério Público está tendo que propor, ações civis públicas que são custo também. Porque não é feito o que já devia ser feito, né? Enfim. Ai, Rogéria, tá maravilhosa essa conversa que já deu aqui o nosso horário. Infelizmente, ver se a gente marca de novo. Quero conversar com você só sobre isso mesmo, essa questão do espectro autista, porque o pessoal me pergunta tanto e você tem tanto a falar, queria saber até quantas ações eu já tive, se eu já julguei, o que eu sei a respeito, porque eu sinto que as pessoas querem entender um pouco, sabe? Como é o judiciário nessa área. E uma mãe que lida com isso, uma mãe juíza ainda, eu acho que poderia... Nossa, as pessoas se sentiriam muito acolhidas mesmo. Vamos ver se a gente combina. Quero te agradecer muito.
pedir para você falar as suas palavras finais antes que o Instagram fale, chega, vou derrubar você. Obrigada, querida. Carol, eu quero te agradecer, quero agradecer a presidente Vanessa Matheus, nossa amiga querida também, que tanto nos auxiliou no Fonajuc São Paulo, né? Já estava lá com a gente, né? Junto com o Fernando na época, presidente. A Apamages é a grande parceira do Fonajuc desde o princípio. Todos os colegas, né, de São Paulo, desembargador Brandão, desembargador Ivana, Érica, as Lulus do Fonajuc, né, as Lulus de Sampa, que eu tanto falo. Então, é um prazer poder falar com você aqui na live, da Apamages, com a sua coordenação. Quero te parabenizar por esse trabalho lindo. Eu me sinto muito honrada, muito prestigiada por estar fechando o ano junto com você nessa 11ª live. E eu espero que haja, sim, outras oportunidades para a gente e que mais colegas também venham falar com você nas suas lives, no seu Instagram pessoal e também nas lives da Apamages, porque é uma oportunidade que a gente tem de interagir, de transmitir toda essa nossa experiência de trabalho e eu fico muito feliz, muito grata de poder participar. Quero agradecer ao meu marido, tá aqui ele com os coraçõezinhos, esses coraçõezinhos são recíprocos, meu amor, você faz parte disso tudo, você tá junto comigo o tempo todo, eu sou muito grata a Deus, louvo a Deus por você, pela nossa família, amo você. Muito obrigada. Carol, muito obrigada. Meu coração é só gratidão a você, a Apamages, ao Fonajuc, aos amigos da diretoria do Fonajuc, aos colegas que compõem o Fonajuc, a nossa magistratura do Acre também, os colegas que aqui também acompanharam, todas as pessoas de dentro e de fora da magistratura que aqui estão, os amigos que também acessaram. Muito obrigada a todos, muito honrada e feliz com essa oportunidade. E me coloco sim à disposição para a próxima oportunidade. Obrigada, vamos combinar. Nós que agradecemos, Rogéria, foi maravilhoso, não podia ter sido uma live melhor para encerrar. Eu que falo tanto da imagem do juiz, não é? Dos juízes, que existem sim juízes assim. Você é um exemplo para todos nós de como um juiz deve ser. A Luana pediu para fazer uma live sobre adoção. Vou falar sim, vou fazer, porque eu acho fundamental esse tema. Todos os temas, gente. E juiz é assim, é como a Rogéria falou, né? A gente está próximo, a gente ama o que a gente faz, tem que ser juiz por vocação. E a Rogéria CQD, como queríamos demonstrar. Não podia terminar melhor essa série de live. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. O Edu, a Crisete, a Larissa, tanta gente aqui do nosso Fonajuc, todos vocês que estiveram com a gente todo esse período aqui nessas lives. Muito obrigada, a gente vai ficar gravado para quem não pôde assistir tudo, para quem quiser assistir depois. E muito obrigada, minha querida. Você, olha, aquece nosso coração e nos honra muito. A Deus, eu tenho certeza que para você é tão importante. E a todos nós, magistrados, jurisdicionados. Muito obrigada, viu? E tchau, gente. Uma boa noite, boas festas para vocês. Ano que vem estamos aqui de novo. Muita saúde para todos, que todos estejam bem com seus familiares, né? Muito obrigada, Carol. Beijo para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família toda, para todas as Lulus de Sampa, a Cris, todos. Para todas nós. Saúde para todos, Carol. Saúde, gente. Saúde, amor. É isso mesmo. Deus abençoe. Que todos tenham 2022 melhor. Obrigada. Com certeza. Tchau, gente.